Olá pessoal, eu me chamo Isaac, sou acadêmico de Engenharia Elétrica da Unifap. Hoje trago o meu trabalho, a criação de protótipo para monitoramento e aquisição de dados de motores de indução trifásica. É um trabalho proveniente de iniciação científica na modalidade PROVIC, sob orientação do professor Moisés. O objeto de pesquisa do meu trabalho é um motor de indução trifásica do tipo gaiola de esquilo. O autor Chapman traz uma definição sobre esse equipamento. Ele é considerado um dispositivo eletromecânico que converte energia elétrica em energia mecânica ou energia mecânica em energia elétrica. Basicamente, ele é composto de dois grandes grupos: o estator, que é a parte fixa do equipamento, e o rotor, a parte móvel. Quando o motor ele é ligado, ele é energizado, criam-se correntes dentro das bobinas do estator, gerando um campo magnético. Esse campo magnético ele irá interagir com as bobinas presentes no rotor, criando uma outra corrente elétrica e assim gerando um outro campo magnético. A interação entre o campo magnético do estator e do rotor fazem com que o rotor gire, criando o movimento do motor elétrico de indução. Devido a essa grande facilidade construtiva do motor de indução, até mesmo a sua instalação, ele é bastante utilizado para acionar as mais variadas cargas mecânicas. Ele tem aplicabilidade desde o varejo, com pequenos negócios como batedeira de açaí, desculpidora de frutas, a grandes áreas como a agricultura, já nesse cenário de agricultura de precisão, com grande sistema de bombeamento de água, mas a grande aplicabilidade mesmo vem da indústria, com quase 90% dos equipamentos instalados na indústria são motores elétricos de indução. E isso corresponde a 68% de toda a energia consumida da indústria brasileira. Devido a essa grande aplicabilidade, o motor elétrico de indução está sujeito a diversos tipos de falhas. Os gastos com paralisações não programadas por motivos de falhas correspondem a 40% do custo operacional envolvido em uma determinada fabricação de um dispositivo. Devido a esse grande problema, é necessário pensar em formas de monitorar esses equipamentos de forma remota para que sejam identificados parâmetros pré-falhas durante a sua operação. Dessa forma, esse trabalho ele implementa um protótipo para aquisição de dados e monitoramento dos parâmetros de funcionamento do motor de indução trifásica. Para isso, será instalado alguns sensores no motor de indução para que sejam identificados parâmetros pré-falhas. Esses sensores irão capturar a temperatura, a corrente elétrica e a vibração durante o período de funcionamento do motor. Esses sensores serão gerenciados pelo microcontrolador ESP32. Através desse ESP32 terá uma comunicação via internet para uma plataforma online de gerenciamento de dados e criado um dashboard de identificação, ou melhor, de visualização desses parâmetros de forma online. Como falado anteriormente, o microcontrolador ESP32 será responsável pelo gerenciamento dos demais sensores. Ele possui dois tipos de conectividade, tanto o Wi-Fi como o Bluetooth integrado em seu chip. Ele é composto por dois núcleos de processamento, um dedicado ao protocolo de rede Wi-Fi e o outro para processamento de dados. Ele possui a partição NVS para gravação de dados de forma interna, ele não precisa estar conectado a um computador para fazer o processamento dos dados coletados pelos sensores. Isso rola de forma interna. O sensor de corrente utilizado para fazer o monitoramento de corrente
é o sensor de corrente SCT-013. Ele possui capacidade para leitura de 0 a 100 A e saída de 0 a 500 mA. O acelerômetro MPU 6050 será o responsável por medir a vibração mecânica do motor. Como diferencial desse dispositivo, ele funciona como um acelerômetro e giroscópio, pegando vibrações na coordenada x, y e z. Ele possui uma taxa de aquisição de 8 a 1 kHz. O sensor de temperatura utilizado é o IR MLX90614. Ele tem uma faixa de medição entre -7 a 380 graus. Ele é um sensor do tipo termômetro infravermelho e não precisa estar conectado à carcaça do equipamento. Ele pode ficar um pouco distante, até 10 centímetros de distância do dispositivo a ser monitorado. Aqui eu tenho a plataforma que irá fazer o gerenciamento dos dados de forma online. É o Nubitus, a versão Steam, que é a versão estudantil dessa plataforma. Ela será utilizada para aquisição de dados em tempo real e também será utilizada para fazer a visualização dos dados de forma de dashboard. O motor utilizado para esse tipo de teste foi o motor de indução trifásico da marca WEG, o modelo W22 de alta eficiência da marca, com tensão de 220 a 380 volts, meio CV de potência operando a 60 Hz. Após as interfaces de conexões e configurações, foi possível montar o dashboard de visualização de dados monitorados. Aqui a gente tem a corrente, a temperatura do ambiente que o motor está inserido e o do motor, um registro histórico da corrente da temperatura e da vibração nos 3 eixos. O eixo Z é o eixo de maior vibração. Logo, se a gente estiver na plataforma aqui, ele estava fazendo isso daqui. Não estava fazendo isso nem isso. Ele só estava vibrando no sentido Z. Como conclusão, foi visto que o protótipo permitiu a implementação eficaz de um sistema de aquisição e monitoramento de dados. O sistema proposto ele apresenta uma alternativa viável para isso, para a visualização dos dados em tempo real. Em relação a uma implementação em grande escala, é necessário fazer alguns ajustes, principalmente em relação à conexão do Wi-Fi. Às vezes, perdi a comunicação do ESP32 ao roteador que ele está conectado. E um outro problema também foi a plataforma para armazenamento dos dados na nuvem. Por ser uma versão estudantil, tinha uma restrição de armazenamento de dados. Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a integração do dispositivo a uma outra plataforma de computação na nuvem para permitir que algoritmos de inteligência artificiais analisem os dados e gerem insights de manutenção. Como agradecimento, gostaria de agradecer ao grupo de estudo de máquinas e acionamentos elétricos do professor Moisés e ao departamento de pesquisa da Unifap pela disponibilidade da bolsa na modalidade Provic. Obrigado a todos e até a próxima.